você não vai sair daqui do jeito que você chegou. Se você já foi ativado ontem pela presença e o poder do Espírito Santo, eu te convido a ousar ir um pouco mais além hoje, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Antes de tudo, eu quero fazer o agradecimento a essa igreja amada. Eu nunca tinha vindo aqui, mas estou me sentindo tão em casa aqui, tão feliz aqui, porque eu estou sendo recebida com tanto amor neste lugar, e eu sei que essa é uma igreja que ama, amém? Louvado seja o Senhor. A minha primeira impressão está sendo assim, extraordinária, maravilhosa, neste lugar, e eu sei que o Senhor Jesus está no DNA dessa igreja, o Espírito Santo está dirigindo as coisas nessa igreja. Louvado seja o nome dele. Amados, eu falei ontem algumas coisas sobre os elementos que têm uma relação próxima com o avivamento, e hoje nós temos praticamente uma sequência disso, mas agora no Novo Testamento. Quem não estava aqui ontem? Levanta a mão só para eu saber. Glória a Deus, várias pessoas vieram que não estavam ontem, estão hoje. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. E eu sei que o Senhor trouxe quem Ele quer impactar hoje de uma forma extraordinária. Vamos abrir a nossa Bíblia no clássico Atos 2, vamos lá? Atos 2, do versículo 1 até o versículo 4. Atos capítulo 2, do 1 ao 4. Seu galardão é grande. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos lá. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Amém? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Feche os seus olhos. Peça ao Espírito Santo para traduzir na sua linguagem e para aplicar naquilo que você precisa hoje essa palavra. Faça a sua oração aí. Espírito de Deus, essa palavra é tua, essa igreja é tua, a minha vida é tua. Senhor, e tudo que nós estamos buscando aqui é a tua vontade, é o teu querer sobre nós nesse tempo, é esse derramar, é que o Senhor acenda outra vez em nossos corações, essa chama que nunca deverá se apagar. Espírito de Deus, agora trabalha em nós, purifica-nos, nos ajuda, Senhor, tirar todas as cinzas, para que o teu fogo desça e que ele continue aceso, e que ele se mantenha em nossas vidas, a fim de que sejamos luzeiros no mundo, Senhor, e testemunhemos do teu poder. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós falamos ontem de 4 elementos. Quem lembra? O primeiro. Tem uma pessoa que anotou. O primeiro elemento que nós falamos lá em Levítico, capítulo 6, foi o linho. Falamos da pureza, da justiça, com que devemos chegar diante de Deus. Qual foi o segundo? As cinzas que precisam ser tiradas do altar, tiradas de uma forma completa, para que o fogo não se apague. Terceiro, a lenha. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. E o quarto,
o fogo. Mas hoje nós queremos trazer esse conteúdo para o Novo Testamento, para o dia especial onde o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, como cumprimento da promessa de Joel 2. E aqui eu quero acompanhar com você e te perguntar, por que você deseja que Deus acenda outra vez o fogo do Espírito na sua vida? Por quê? Pergunta para a pessoa do seu lado, por quê? Por que é que você quer avivamento? Qual é o seu objetivo? Para quê? Para que é necessário que Deus acenda outra vez? Para que é necessário que o Pentecostes se realize de novo? Venha novamente. Aquele poder do Espírito venha. Nós sabemos que quando recebemos Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós, sim ou não? João fala sobre isso. Jesus falou assim: aquele que me ama, que ama os meus mandamentos, obedece os meus mandamentos, eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. E ele diz que o Espírito Santo viria para habitar não só entre nós, mas em nós. Não é só fora, mas é dentro. Então você recebe Jesus, o Espírito Santo vem habitar dentro de você. Amém? Mas antes de Jesus subir ao céu, lá em Atos capítulo 1, ele deixou uma ordem. Ele disse para os discípulos: vocês não devem sair de Jerusalém. Continuem, permaneçam buscando, porque assim como João batizou com água, vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Essa é a promessa de Deus. Então, esse poder, esse revestimento do Espírito, não é só aquela presença do Espírito que está em nós, mas é como um novo mover, um novo poder. A palavra já diz revestimento. Primeiro você veste, depois você reveste. Amém? Então é algo a mais. É isso que nós queremos. Por isso que o termo é derramamento do Espírito. Derramar. Quando você fala em derramar, você não fala em deixar uma gotinha só. Você fala em abundância. Sim ou não? Quando você derrama alguma coisa, você sempre pensa na abundância. Assim é o Espírito Santo sobre a igreja. E esse derramamento, amados, foi algo sobrenatural, inquestionável. Foi algo que trouxe efeitos eternos, porque nunca mais a igreja do Senhor Jesus continuou sendo a mesma. Sabe como era a igreja antes do derramar do Espírito Santo? Se você for lá em João, no final do livro, você vai ver que eles eram a igreja de portas trancadas. Eu tenho uma ministração só sobre isso. Eles eram a igreja de portas fechadas, porque Jesus havia ressuscitado. E eles ficaram com tanto medo dos judeus que eles se trancaram. Porque na mente deles, eles também iam ser mortos, iam para a cruz. Mas agora, quando o Espírito Santo é derramado, essa igreja não tem mais trancas. Essa igreja não tem mais portas que a seguram. Essa igreja sai pelas portas, pelos portões, pelas cidades, pela região, sai pelo mundo todo e incendeia o mundo com o Evangelho. Talvez você esteja orando: acende outra vez, Senhor, na minha vida. E eu pergunto: para quê? Muitos se enganam hoje pensando que receber a chama, o poder do Espírito, é apenas para termos um culto mais avivado, glorificarmos mais, cantarmos dançando, não é? Pulando.
é para termos pessoas que falam línguas estranhas, é para ter pessoas entregando profecias. Amados, e tudo isso é muito bom e muito importante e indispensável para uma igreja que tem o Espírito Santo, mas não é só isso. Pergunta para a pessoa do seu lado: para quê você quer que Deus acenda outra vez? Para quê? E aqui em Atos 2, interessante, pastora, que antes de você me convidar, eu já estava lendo Atos, e Deus já estava ministrando no meu coração algumas coisas que eu nunca tinha visto em Atos, e eu creio que é para esse momento, tenho certeza. Quais são os objetivos, amados, do avivamento na nossa vida? O que vai acontecer com você quando essa chama estiver viva novamente, ativa em você? O que acontece no âmbito de igreja? Primeiro fator, primeiro resultado, é que a igreja constrói uma unidade. Diga comigo: unidade. Unidade. Olha no primeiro versículo do capítulo 2 de Atos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos mais forte, estavam reunidos no mesmo lugar. Deixa eu te falar, quando Jesus estava na terra, uma multidão andava com ele, sim ou não? Onde ele ia, tinha milhares de pessoas, multidão. Só quando ele multiplicou os pães, tinha mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Se a gente colocar uma mulher e uma criança para cada homem, já dava 15.000. Já triplica, sim ou não? Então era uma multidão. Existe unidade na multidão? Não. A multidão não tem unidade. Sabe por quê? Porque um dia eles estavam, mas no outro eles já não iam. Não há comprometimento na multidão, não há unidade. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, Paulo registra que mais de 500 irmãos viram Jesus, tiveram a experiência de serem testemunhas oculares de que Cristo estava vivo novamente. Mais de 500 irmãos. No entanto, quando nós olhamos aqui, se você olhar aí no capítulo 1, verso 15, sabe quantas pessoas que sobraram ali reunidos para o dia de Pentecostes? 120. De 5, 15 mil, 500, agora 120. O que isso diz para nós? Nós não precisamos nos preocupar com os números por enquanto. Amém? O que nós precisamos nos preocupar em que, mesmo que sejamos poucos, o que Deus espera de nós é que estejamos unidos no mesmo lugar. A unidade, amados, é condição e também é resultado do avivamento. É uma condição para que o avivamento desça, mas também é um resultado do avivamento que vem. Amém? Unidade. Uma igreja cheia desse fogo do Espírito é uma igreja unida. E você vai vendo aqui no texto, capítulo 2, no versículo 42. Abre aí comigo a sua Bíblia. Olha o que diz o versículo 42. E perseveravam, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Aqui na outra versão diz a doutrina dos apóstolos. Qual era essa doutrina? O que era esse ensino? Era todo baseado na palavra de Deus. Amém? Ou seja, havia unidade na palavra, na forma de interpretar a palavra. Amém? Unidade na palavra. Versículo 44 do capítulo 2. Havia unidade na generosidade. Olha só, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Verso 45,
vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Havia generosidade, unidade na generosidade. Amém? Olha só no versículo 46. Havia unidade nos cultos, nas programações da igreja. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. E também havia unidade nas células, nos grupos de estudo, nos discipulados. Partiam o pão de casa em casa, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Amados, com as facilidades da comunicação através das transmissões de culto, nós nos preocupamos com as igrejas à distância. Eu não sei aqui, mas eu posso falar da nossa realidade. Com a pandemia, muita gente não voltou para o culto presencial. Será que é só lá em Alta Floresta? Quantas pessoas hoje se dizem membros das nossas igrejas, mas estão ouvindo aquele outro pregador, recebendo aquela e aquela outra palavra, às vezes contraditória, que não tem a comunhão do povo, a comunhão da igreja. Igreja é reunião. Assembleia é uma palavra que lá do grego significa união, e tem a ver com o termo igreja, eclésia. Agora, enquanto nós acharmos que ir ao templo é religiosidade, como alguns dizem, nós estaremos invertendo os princípios da palavra de Deus. Uma igreja cheia do poder do Espírito é uma igreja que se reúne. E eu amo isso. Pastora está de parabéns aqui. Fazer janta, fazer almoço. Para quem lidera sabe que não é fácil, mas é tão gratificante. É ou não é verdade? Amadas, eu liderei mulheres na nossa igreja por 17 anos. Foram tantos eventos. Foram tantos encontros, foi tanta comunhão, e até hoje nós temos, a Marlene que ficou no meu lugar, que assumiu a liderança, continua, e é tão precioso. Todos os domingos de manhã nós temos a escola do discípulo, e ela começa com o café da manhã, todos os domingos, cada um leva uma coisa, a gente se junta, toma café, aquela conversa, aquele relacionamento que não dá tempo de ter na hora do culto, a gente tem oportunidade de ter ali. Ali você conversa sobre outras coisas, ali você constrói relacionamento. Igreja é relacionamento, e quando o poder do Espírito enche essa igreja, a igreja tem unidade nos cultos. Talvez você esteja sentindo a falta de alguém aí do seu lado. Não julgue essa pessoa, ore por ela. Clame a Deus para que o fogo do Espírito alcance a vida dela. Talvez seja necessário você fazer uma visita para ela e dizer: amada, eu senti tanta sua falta, mas eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para orar por você e te dizer que o seu lugar é importante do meu lado, para juntas nós adorarmos, servirmos ao Senhor. Unidade na adoração, unidade no bom testemunho. Olha comigo, versículo 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. A sua igreja, a sua vida, precisa inspirar as pessoas da sua cidade. Você, como igreja de Jesus, esse povo, como igreja de Jesus, precisa cair na simpatia do povo. O povo precisa passar ali e falar assim: uau, olha que povo feliz, olha que povo abençoado, olha que povo correto, direito, honesto. Amém, amados? Olha que povo próspero, aleluia. Unidade é um dos
resultados do acende outra vez. Segundo lugar, crescimento da igreja. Anota aí comigo, se você gosta de anotar. Amados, é onde eu vou, carrego o caderninho de anotações, porque todo mundo que prega tem alguma coisa para ensinar para a gente. Amém? Olha o versículo 1, o capítulo 1, versículo 8 de Atos. Qual era a promessa de Jesus? Agora eu quero que você escute esse versículo personalizado para você. Vamos lá? É como se Jesus estivesse falando agora o seu nome e falando só para você isso aqui. Amém? Particular. Olha o que ele diz. Mas você receberá poder quando o Espírito Santo descer sobre a sua vida. E você será a minha testemunha, tanto em Apiacás, como em todo o nortão do Mato Grosso, como em todo o estado do Mato Grosso, como em todo o país e até os confins da terra. Quem recebe essa palavra? Oh, aleluia! Foi isso que aconteceu, sim ou não? Aquela igreja recebeu esse poder e começou a crescer assustadoramente. Gente, se você for lendo aqui, prestando atenção nos números, você vai vendo como houve crescimento. E você vai perceber também que no final de alguns capítulos de Atos, tem um breve relatório, né? Lucas, quando escreveu, foi tão detalhista, que ele falou assim, olha, as coisas estavam acontecendo assim, 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 ponto. Ele dá um relatório do que vem acontecendo. Mas olha, como é que nós pensamos nesse crescimento? Como que a igreja podia crescer naquele tempo? Eles tinham muita resistência dos judeus, sim ou não? Judeus, no seu legalismo, no cuidado com os mandamentos e com mais de 600 ordenanças que eles acrescentaram aos mandamentos, se tornaram pessoas extremamente religiosas, ritualistas, cheios de regras. Tem alguns R's na Bíblia, né, que a gente precisa respeitar, mas a gente precisa transformar, porque não é de rituais, de regras, que a igreja precisa viver. Não que ela tenha que deixar tudo, não, mas isso não deve ser a tônica. A igreja precisa realmente se mover pelo revestimento do Espírito, precisa se mover pelo relacionamento entre os irmãos. Amém, amados? Precisa se mover por essa renovação que o Senhor quer mandar todos os dias. Mas veja comigo, por que a igreja cresceu? Porque esse dia, quando o Espírito desceu, olha comigo o versículo 6. Você entendeu que ali houve um som parecido com um vento impetuoso que encheu aquele lugar. E apareceram aquelas línguas distribuídas. A minha versão aqui, atualizada, diz que era uma sobre cada um deles. Ou seja, é coletivo, mas também é individual. Amém? É coletivo, mas é também individual. Agora olha o verso 6. Ouvindo-se este som. Que som? O som das pessoas falando em várias línguas. Estão comigo? Amém? Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Agora veja o verso 11. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua.
Muitas vezes a gente pensa que falar em línguas estranhas é somente falar as línguas dos anjos, as línguas espirituais. Mas sabe que aqui em Pentecostes não foi isso que aconteceu? Aqui em Pentecostes, olha só o contexto, amados. Era uma festa importante para os judeus, o Pentecostes. E como tinha judeus morando em vários lugares do mundo, por causa dos cativeiros que aconteceram na história, cativeiro assírio, cativeiro babilônico, muitos judeus ficaram morando fora de Israel. E lá onde eles foram morar, eles aprenderam o idioma daqueles lugares. Então eles falavam em idiomas nativos de outras nações. Estão comigo? Agora, no dia de Pentecostes, todos os judeus vêm para Jerusalém. Estava fervilhando aquela cidade, não tinha hotel para ninguém. As ruas estavam igual no dia de eleição, estava assim lotado. Muita gente andando para lá e para cá. E agora esses irmãos recebem o poder do Espírito. Esses irmãos são judeus, nunca saíram dali. Eles não sabiam falar na linguagem dos caldeus, na linguagem dos assírios. Eles não sabiam outros idiomas, a não ser o hebraico, provavelmente alguma coisa do aramaico, e o grego, que era a língua comum da época. Agora pensa comigo, vocês estão comigo, amados? Pensa, eles estão dentro do cenáculo, o poder de Deus desce, as línguas de fogo são distribuídas, e eles saem daquele cenáculo falando nas línguas das nações que ali estão. E sabe o que eles estão falando? Verso 11, falando das maravilhas de Deus. Eles saem pregando, falando sobre o Evangelho, falando sobre o que Deus fez, falando sobre Jesus. Qual é o objetivo do Acenda outra vez na sua vida? Senão que Ele capacite você para sair falando as maravilhas de Deus nos quatro cantos dessa terra, por onde você for. Imagine que aqui tivesse japoneses, americanos, espanhóis, pessoas que falam mandarim da China, não importa, as línguas mais difíceis, alemão. E Deus habilitasse aqui um para falar em japonês com o japonês, o outro para falar em mandarim com o chinês, o outro para falar em espanhol, o outro para falar em alemão. Vocês estão entendendo isso, amados? Foi isso que aconteceu naquele dia. Ai, pastora, mas você está falando então que as línguas estranhas não são de Deus? Não, amados, não é isso que eu estou falando. Por favor, as línguas estranhas são um dom especial dado por Deus, para você se conectar sem nenhuma interferência no mundo espiritual. As línguas estranhas são para edificar quem fala, amém? Mas essas línguas aqui eram para pregar o Evangelho. Deus quer habilitar você, para você falar a língua da pessoa que está lá fora. Talvez ela não entenda de Deus como você entende. Talvez a visão dela esteja distorcida sobre quem é Jesus e o que é o Evangelho. Mas quando Ele acende outra vez, você é habilitado para levar essa palavra e a pessoa entender. Isso gera crescimento na igreja. Amém? Mas eu quero ir além e dizer que esse crescimento não era só no número da igreja. A Bíblia tem aqui, amados, eu anotei vários, não vou ler todos. Mas Atos 2:41 fala que houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Atos 4:4 fala que o número chegou a quase 5.000 pessoas. Atos 5:14 fala que um número cada vez maior de homens e mulheres criam no Senhor e lhe eram acrescentados. Atos 6:7 falava, crescia rapidamente o número dos discípulos em Jerusalém, e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Havia crescimento em quantidade, sim. Amém? Havia.
Mas eu quero dizer que não era só um crescimento coletivo. E Deus usou hoje esse momento da oferta para confirmar no meu coração essa palavra. Você vai entender agora. Quando o fogo do Espírito vem, ele não só capacita a igreja como um todo, mas ele capacita você, pessoalmente, para fazer coisas que você não fazia. Quando aquela criança, onde que ela está? Quando ela veio aqui, ficou com as suas mãos erguidas, eu me lembrei do que Deus havia falado. E eu vou ousar dizer aqui uma coisa que é um pensamento meu, mas eu quero que você observe para ver se não é isso mesmo. Não tem nenhuma outra instituição na terra que forma tantas pessoas como a igreja. Quantas pessoas aqui não tinham coragem de vir na frente, pegar o microfone e fazer uma devocional? Essa ali falou comigo hoje lá fora. Quantas pessoas não tinham coragem de chegar e falar de Jesus para alguém? Quantos não tinham coragem de interceder por alguém? Quantas pessoas aí já empacaram na hora de orar por alguém? Gente, mas a igreja não ensina isso? A igreja é a instituição que mais desenvolve pessoas no mundo. Mais do que faculdade, gente. Mais do que cursos aí de desenvolvimento. Mais, porque aqui não é só a pessoa na técnica. Aqui é o poder do Espírito capacitando. E eu quero profetizar sobre essa igreja. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Que Deus vai levantar você para fazer aquilo que você não fazia. Para falar sem medo, para anunciar, para te fazer crescer nos seus conhecimentos também. É isso, amados. O poder do Espírito nos faz crescer. Wanda, cadê a base bíblica? Tem que provar. Filipe. Você não vê a história de Filipe em lugar nenhum na Bíblia, a não ser depois que o Espírito Santo toma a vida dele, sim ou não? Você não vê Pedro. Pedro antes era aquele afoito, era aquele, resposta na lata. Mas a Bíblia diz que eles eram indoutos, eles não tinham uma formação acadêmica. No entanto, eles começam a pregar com tanta sabedoria, com tanta ousadia, com tanta autoridade, que ninguém acredita que eles, mas não eram pescadores. Lembram disso? Amados, o Espírito Santo capacita a igreja, para que a igreja faça aquilo que o mundo nunca vai entender, aquilo que o mundo nunca vai explicar. Mas vamos lá, tem mais ainda alguns objetivos do Acende a Chama. Quem está comigo? Qual que era o primeiro, gente? Unidade. Eu não frisei muito, mas eu gosto de frisar, porque daí você não esquece mais. Unidade, diga comigo. Segundo, crescimento. Crescimento. Agora, terceiro, realização de milagres. Atos 2:43. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Eu quero dizer para vocês nessa manhã, que quando a chama é ativada dentro de nós, coisas loucas começam a acontecer. Loucas para o mundo. Amém? Milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Acontecem, irmãos, porque apesar de nós, o nome de Deus tem que ser glorificado. Amém? E às vezes a gente fica pensando, não, mas o mérito é da pessoa. Não, não é mérito da pessoa. É pura e simplesmente o poder do Espírito agindo na vida da pessoa. Para curar alguém, para libertar, para expulsar um demônio. Amém, amados? E a Bíblia mostra aqui para nós que
Curas aconteciam, até a sombra de Pedro curava. Gente, não precisava nem tocar, não precisava nem orar. Passando perto da pessoa, a sombra curava. Gente, o que é isso? Peça para ele, acende outra vez. Acende outra vez, faz acontecer de novo, Senhor. Sinais, prodígios, maravilhas. Até mesmo mortos foram ressuscitados. Dorcas foi uma das que passou por esse processo, morreu e foi ressuscitada pelo poder do Espírito Santo que estava na vida de Pedro. Eu não vou ler os textos porque são muitos, mas eu quero citar Atos 5, verso 16. Afluíam multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que estavam atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Mas esses milagres não se resumiam à cura, libertação, à ressurreição de mortos, apesar disso já ser muita coisa, né? Esses milagres também ultrapassavam os fenômenos naturais. E eu quero dizer para você que quando o Espírito Santo acende outra vez, nós trazemos a realidade do céu para a terra. Olha o capítulo 6 de Atos, verso 15. Quando Estevão estava sendo perseguido, condenado por todos aqueles religiosos, injustamente. Olha o que diz o verso 15. Olhando para ele, todos os que estavam assentados no sinédrio, pessoas ímpias, pessoas que não criam em Jesus, todos eles viram que o rosto de Estevão parecia o rosto de um anjo. Gente, sabe o que é Deus dar visão até para os ímpios? Fazer eles verem a glória brilhar no rosto de um homem cheio do Espírito. Nós trazemos a realidade do céu na terra quando estamos cheios do poder de Deus. Estevão, na hora que estava sendo apedrejado, a Bíblia diz no versículo, capítulo 7, verso 55, Estevão, cheio do Espírito, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: veja o céu aberto e o Filho do Homem à direita de Deus. Alguém aqui na terra, trazendo a realidade do céu. Aleluia. Sabe outra loucura que acontece? Filipe, no capítulo 8, é transladado. Gente, o que é ser transladado? Essa palavra é tão diferente, né? A maioria nem sabe o que é. Mas transladado é transportado invisivelmente. É loucura demais, gente. O Espírito Santo encheu tanto a vida de Filipe e disse para ele assim: vai lá e prega para o etíope, um homem da Etiópia, vai lá e prega para ele. Filipe foi andando a pé. Se você ler o texto, você vai ver. Chega lá, vê o homem na carruagem, vai correndo do lado da carruagem daquele homem, e vê o homem lendo o profeta Isaías, vai lá, começa a explicar para ele, ganha aquele homem para Jesus, desce da carruagem, batiza o homem. E aí o que acontece com Filipe? Desaparece. Simplesmente desaparece. Amados, realidade do céu na terra. Quem é que tinha desaparecido? Jesus. Agora ele, pelo poder do Espírito, faz algo extraordinário na vida desse homem. Eu vou falar, gente, a Bíblia é coisa de louco, não é? É coisa de louco. Se você olhar no capítulo 12, você vai ver que Pedro foi preso. Foi preso por falar de Jesus. E de madrugada, todo mundo dormindo na prisão, sabe o que acontece? Aparece um anjo lá. Fala para ele: levanta daí, você vai comigo. Todo mundo dormindo, amados. As cadeias caem, ele se levanta. E o anjo leva Pedro para fora daquela prisão. As portas se abrem. Gente, ninguém vê.
Olha o extraordinário acontecendo. Depois, como se não bastasse, Paulo e Silas estão presos. E Deus manda um terremoto libertador naquela prisão. Ninguém morreu naquele terremoto, não destruiu tudo absolutamente. Mas Deus naquele momento usou Paulo e Silas para ganhar aquele carcereiro de Filipos e toda a sua família. Coisas loucas vão acontecer. Coisas extraordinárias que não são explicadas pela ciência. Quando Ele acender outra vez na sua vida esse fogo. Aleluia. Por último, gente, para nós orarmos. Por último, sabe o que é o objetivo? Um dos objetivos do avivamento. Vocês lembram primeiro unidade. Segundo, crescimento. Terceiro, milagres. Quem está anotando pode anotar. E o último, o Espírito Santo, através da igreja cheia do seu poder, pode mudar realidades espirituais. Mudar realidades espirituais. Em Atos 10 nós vemos Pedro tendo uma visão dos animais impuros num lençol. Se lembram disso? E ali Deus fala com Pedro que a partir daquele momento o evangelho tem que ser pregado aos gentios. Sabe o que significa isso? Que agora chegou a nossa vez. Agora chegou a nossa chance, porque nós estamos entre os gentios e não judeus. Etnicamente falando. Amados, ali chega o tempo em que a porta da graça se abre. Uma realidade espiritual de séculos e séculos, de milênios de história, é mudada a partir do momento que Pedro é cheio do Espírito Santo. Eu quero fazer uma pergunta. O que é que precisa mudar na realidade espiritual de Apiacás? Aqui, você mora aqui. Você trabalha aqui. Você tem seus negócios, sua família, seus sonhos plantados nessa cidade. E talvez os seus sonhos e projetos pessoais, familiares, ainda estejam como que bloqueados, como que paralisados. Mas nós estamos aqui hoje nesse congresso, nessa conferência. Acende outra vez, para que tudo aquilo que está bloqueado na realidade espiritual dessa cidade, se abra, se rompa. E a partir de agora, novos projetos, novas vitórias, novas conquistas sejam derramadas sobre essa cidade e sobre a sua vida. Amados, isso é a partir da igreja. Eu quero dizer que isso é a partir da igreja. Começa na igreja. Não tem jeito de começar numa associação de comerciantes. Não tem jeito. Não tem como começar em qualquer outra sociedade humana. Não. Porque essa não é uma realidade humana, é uma realidade espiritual. O mundo espiritual precisa ser rompido. As batalhas no mundo espiritual precisam ser travadas e vencidas. Agora, igrejas que não buscam esse reacender, que não buscam esse avivamento, são igrejas que vivem só para si mesmas. E quando eu falo igrejas, eu não estou falando só da organização, estou falando do organismo. Porque igreja é corpo, amém? Independente de organização, de placa. Mas eu também estou falando de você como igreja. Se você como igreja não tem sede por avivamento, não busca por avivamento, eu quero dizer que você é uma igreja em si mesmada, cheia só de você. E Deus não nos chamou para vivermos só para nós. Ele nos chamou para sermos luz no mundo e sal
da terra. Amém, queridos? Então, se você não sabia por que estava orando, acende outra vez. Eu quero pedir para você agora, por que é que você está orando? Acende outra vez. Não é para ficar ensimesmado, não é para olhar para você e dizer, eu sou uma pessoa cheia de dons. Eu sou profeta, eu tenho dons de curar, eu isso, eu aquilo. Não é para isso. Se for para isso, eu já falei ontem, Deus é Deus de abundância, mas não é Deus de desperdício. Ele quer derramar e reacender essa chama na vida de quem vai ser bênção para outras pessoas, bênção para a cidade, bênção para a região. E sabe por que eu falo disso? Porque como igreja nós precisamos nos preocupar com algumas estatísticas. Enquanto muitos estão vivendo a chamada igreja de manutenção. Sabe assim, tá bom assim? Eu vou lá, eu recebo oração, eu faço minhas campanhas, eu tenho as minhas vitórias. Tá tudo certo. Enquanto isso, o islamismo é a religião com a taxa de crescimento mais rápida do mundo. É a religião que está mais crescendo atualmente. E dizem as estatísticas que se não houver uma intervenção, até 2070 o islamismo vai ser maior do que o cristianismo no mundo. Misericórdia, agora não é aleluia, é misericórdia. Agora, no Brasil, tem uma boa notícia. A religião que mais cresce no Brasil é a evangélica, de acordo com os dados do censo de 2022 do IBGE. O aumento é significativo. O percentual atingiu 26% da população do Brasil de evangélicos. Agora eu pergunto, ser evangélico basta? Ter um número expressivo de evangélicos no Brasil basta? Porque a criminalidade continua, a idolatria continua, a corrupção continua, a violência contra a criança, contra a mulher, contra o idoso continua. Por que essa conta não fecha? As seitas heréticas têm crescido, amados. As seitas heréticas são as contas que a igreja não pagou. Mas nós só vamos mudar isso quando a igreja estiver em chamas. Só vamos mudar isso quando houver fogo. Quando for reacesa essa chama. Você tem sede que Deus faça de novo? Como fez em Pentecostes? Você tem desejo que Deus use você para mudar a realidade espiritual da sua cidade, da sua família? Você tem sede disso? Tem uma história verdadeira que eu quero contar e terminar e orarmos juntos. Lá em Londres tem um quarto no museu de John Wesley, que era o quarto onde ele dormia. É preservado até hoje. John Wesley foi um dos grandes avivalistas da história, um dos homens que mais pregou o evangelho, ganhou almas para Jesus. E nesse quarto existe um lugar que é preservado, muito especial para aquele museu. E certa vez um professor de seminário levou um ônibus de alunos, cheio de alunos, para visitar e conhecer o quarto que era de John Wesley. E então, aqueles alunos passearam, viram, conheceram, e viram que lá no quarto dele existia um lugar que tinha o sinal dos 2 joelhos no chão.
na madeira, no assoalho. E então, todo mundo empolgado naquela visita, conhecendo mais a história de John Wesley. Então chega a hora de ir embora. E o professor começa a chamar todos os alunos do seminário para entrar no ônibus. E eles vêm, e vêm, e vêm, e vêm. E aí, quando é na hora de sair, eles começam a conferir se estava todo mundo ali. E eles contam, mas peraí, está faltando alguém. Quem é que está faltando? Aí o professor vai lá, entra lá de novo para ver se algum aluno não tinha ficado em algum lugar do museu. E quando ele chega naquele quarto, lá no lugar onde aqueles joelhos tinham marcado o assoalho, tinha alguém ajoelhado e orando, dizendo: Senhor, faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez. Então aquele professor chamou aquele aluno e disse: Billy Graham, vamos para o ônibus, chegou a hora de nós irmos embora. Aconteceu ou não aconteceu outra vez? Billy Graham se tornou um dos maiores evangelistas de todos os tempos, porque ele ousou clamar: acende outra vez, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, a mesma obra que tu fizeste na época de John Wesley, faz de novo, Senhor. E nessa manhã você está aqui, e os seus joelhos, o seu clamor pode fazer com que Deus acenda outra vez esse lugar. Aquele mesmo fogo do Pentecostes, aquele mesmo poder que vai mudar as realidades espirituais da sua vida, da sua família, da sua igreja, da sua cidade.